Você já percebeu que existe uma diferença enorme entre entender um padrão e conseguir mudar esse padrão? Talvez você já saiba por que se cala, porque aceita menos do que merece, porque volta para as relações que machucam, por que você se abandona para cuidar de todo mundo ou por que sabota quando alguma coisa começa a dar certo. Você entende, você reconhece, você promete que da próxima vez vai fazer diferente. Mas quando a situação acontece, uma coisa dentro de você reage antes que você consiga escolher. Depois vem a culpa. Por que eu fiz isso de novo? Por que eu não consigo mudar? Será que eu vou continuar nisso para sempre? Talvez o problema não seja a falta de consciência. Talvez seja o seu sistema nervoso que ainda acredita que o padrão antigo, mesmo que te machuque, ele é mais seguro do que uma resposta nova. E é sobre essa distância entre saber e conseguir viver diferente que eu quero conversar com você hoje. Eu sou a Mila Dalben e eu espero que essas reflexões encontrem algo aí dentro que talvez você ainda não tenha conseguido colocar em palavras. E eu gosto de começar os nossos encontros com uma pergunta para você que está me ouvindo. Mas antes de responder, eu quero te fazer um convite. Não responda no automático, ok? Mesmo que você esteja ouvindo esse episódio no meio da correria, enquanto dirige, trabalha, cuida da casa, tenta por alguns segundos responder com presença, sem oferecer a resposta mais bonita, mais consciente, mais espiritual. Só responde sem mentir para si mesma. Desde quando você começou a sua jornada de autoconhecimento e a sua busca espiritual, você conseguiu organizar a sua vida de uma maneira que realmente faça sentido para você? E quando eu digo fazer sentido, eu não estou falando de seguir a vida que os outros consideram certa. Cada pessoa tem os seus próprios valores, desejos, suas prioridades. E eu também não estou falando de ter uma vida perfeitamente organizada. O que eu quero saber é: você conseguiu transformar na prática os pontos da sua vida que fizeram você buscar esses caminhos? Aquilo que doía mudou? As relações, elas mudaram? As suas escolhas, elas mudaram pelo menos um pouquinho? A forma como você se trata, teve alguma mudança? Ou você aprendeu muito sobre si mesma, mas continua vivendo no cotidiano versões diferentes dos mesmos padrões? Pensa nisso com honestidade, tá? E depois me conta nos comentários, tá bom, meu bem? Agora eu quero contar uma história para vocês. Em 2013, eu perdi a minha voz por quase 3 semanas. Eu fui em diversos médicos. Primeiro, nós tratamos como sendo um resfriado. Depois, nós tratamos como sendo sinusite. E por último, eu cheguei a tomar medicação para tratar uma possível pneumonia. Além dos efeitos no meu corpo, eu lembro que naquela época eu sentia muita raiva de Deus. Eu achava o mundo um lugar muito injusto. Eu estava tendo diversos problemas de relacionamento, inclusive por enxergar o mundo dessa forma. Então, eu parecia um zumbi. Eu andava por aí parecendo uma viva morta. Eu não dançava, eu não sorria, tudo me irritava. Eu chorava por qualquer coisa. E, gente, eu lembro de que até na balada, às vezes eu ficava sentada, como se eu não quisesse estar ali, mesmo que eu tivesse feito a escolha de estar ali. Eu lembro que assim, eu não tinha energia para nada. No final das contas, a gente descobriu que o que estava acontecendo com a minha saúde era só uma somatização de uma depressão bem profunda. O que me levou a buscar o caminho da espiritualidade, do autoconhecimento. E eu sou uma pessoa que eu mergulho de cabeça nas coisas. Foi milhares de livros, cursos. Eu acho que nessa fase da minha vida eu assisti mais vídeos no YouTube de desenvolvimento pessoal, espiritualidade, autoconhecimento do que a minha mãe assistiu de novela a vida dela inteirinha, para você ter uma ideia. Só que nada disso fez efeito na minha vida imediato. Eu só fui ter ação em 2018. Eu passei 5 anos repetindo os mesmos padrões, mesmo que eu tinha mais conhecimento. Só
2018 foi que eu me senti segura para de fato agir e mudar a minha vida. E aí, ainda na linha do tempo, de 2019 a 2025, eu consagrei e facilitei cerimônias de ayahuasca. E quem já passou por uma experiência assim, sabe o quanto ela pode revelar para a gente. Uma única cerimônia, em torno de 6 horas, pode trazer a sensação de que você acessou o conteúdo de muitos livros de uma única só vez. Inclusive, capítulos inteiros da sua própria vida, que você talvez nunca tivesse conseguido ler com tanta clareza. Nessas experiências, a gente pode reconhecer feridas, compreender relações, acessar memórias. A gente percebe mecanismos de defesa e enxerga com profundidade a raiz de muitos dos nossos padrões. Mas existe uma diferença enorme entre acessar a raiz de um padrão e de conseguir deixar de repeti-lo, parar de fazer exatamente a mesma coisa. Mesmo depois de tantos anos de experiências profundas, eu continuei estagnada em diversos padrões e por muito tempo. Eu sabia de onde eles vinham, eu entendia por que eu reagia daquela forma, eu conseguia reconhecer tudo o que precisava mudar. Mas, como eu disse, reconhecer não significa necessariamente conseguir agir diferente. E eu percebi que isso não acontece apenas comigo, isso acontece com muitas pessoas ao nosso redor. Como eu sou terapeuta e facilitadora, eu acompanhei muitas pessoas de perto depois dos rituais. Pessoas que tiveram compreensões poderosas, pessoas que acessaram dores antigas, pessoas que enxergaram a origem de comportamentos repetitivos e saíram da cerimônia, quase todas elas saíram da cerimônia dizendo assim: ai, agora eu entendi, hein? Ai, agora vai. Mas aí algumas semanas depois, alguns meses depois, estavam todas elas vivendo as mesmas relações, fazendo as mesmas escolhas, se abandonando das mesmas formas e reagindo pelos mesmos caminhos. Foi aí que ficou ainda mais claro para mim que a vida não muda simplesmente porque você entendeu. A compreensão pode abrir a porta, pode iluminar o caminho, pode mostrar a origem da dor. Mas quem muda a vida é a ação alinhada com uma direção. Para conseguir agir de uma forma nova, não basta saber o que fazer. A gente precisa de um sistema nervoso que se sinta seguro o suficiente para sustentar essa mudança. E muitas vezes, o padrão antigo que já machuca, ele é conhecido. Então, o nosso sistema nervoso, ele aprendeu a sobreviver daquela forma. Então, o sofrimento conhecido para ele, às vezes, parece mais seguro do que uma vida nova. E eu lembro mesma de ter feito várias sessões de hipnose para trabalhar algumas feridas que eu tinha em relação ao meu lado materno. E na época, eu já percebia que as feridas que eu tinha em relação ao meu lado materno, elas afetavam as minhas relações com dinheiro, com merecimento, com a minha segurança, com a minha capacidade, inclusive, de receber. E eu fui entendendo todas as coisas, eu fui fazendo terapia, eu fui ligando os pontos, eu fui encontrando explicação para todos os meus comportamentos, que antes pareciam não fazer nenhum sentido. Só que mesmo entendendo tudo aquilo, eu continuei tendo as mesmas atitudes que me afastavam da vida que eu queria construir. E eu acho que existe uma dor muito específica nisso, porque antes de você enxergar um padrão, você sofre sem saber o porquê. Só que quando você enxerga o padrão, você começa a sofrer também porque você pensa: eu já sei de onde isso vem, já trabalhei isso, eu já entendi isso. Então, por que eu continuo fazendo a mesma coisa? Eu quero deixar claro uma coisa. Eu não estou invalidando o autoconhecimento, a terapia, os rituais, a busca espiritual, muito pelo contrário, gente. Eu mesma sou uma buscadora. Grande parte da minha vida foi dedicada a estudar, experimentar, investigar, compreender a experiência humana. E o que eu aprendi é que toda vez que eu descubro uma nova história sobre mim, existem 2 caminhos que eu posso seguir. Eles é usar essa história como uma chave. O outro é usar essa história como uma desculpa. Eu posso pensar assim: agora eu entendo por que eu ajo assim. Então, eu preciso aprender uma forma diferente de responder a isso. O outro lado
né? O lado da desculpa vai dizer para você assim: eu sou assim por causa do trauma que eu vivi. Eu não consigo fazer isso por causa da minha infância. Minha vida é desse jeito por causa do que fizeram comigo. Só que sem perceber, a gente começa a coletar a história para justificar aquilo que a gente ainda não conseguiu transformar. E existe uma diferença muito importante entre culpa e responsabilidade. A culpa ela vai falar assim para você: tem alguma coisa errada comigo. A responsabilidade, ela já fala diferente. Ela vai se comunicar assim: isso talvez não tenha começado comigo, mas agora está nas minhas mãos. E aí, essa é uma das coisas mais difíceis que eu precisei compreender. Porque nem tudo que aconteceu comigo foi uma escolha minha, mas tudo que eu faço com aquilo é escolha completamente minha. E o que eu vou fazer com aquilo depois, como eu vou agir pós compreender algo, é ainda mais minha responsabilidade. Isso é algo que eu observei muito nesses anos facilitando o cerimônio de ayahuasca, né? Existe uma diferença muito grande entre simplesmente beber ayahuasca e estar de fato firme num propósito de transformação. Tem muita gente que tá por aí buscando mais uma experiência, mais uma revelação. Tem gente que tá buscando explicação espiritual para aquilo que ainda não quer enfrentar na vida prática. Não faz muita diferença. O que isso tá me mostrando? Que eu preciso fazer diferente. Então não basta perguntar o que eu descobri sobre mim. A gente também tem que se perguntar o que essa descoberta exige de mim agora. É muito fácil sair de uma experiência profunda dizendo: eu entendi tudo sobre a minha infância, eu entendi tudo sobre a minha relação com minha mãe, sobre a ausência do meu pai, eu entendi sobre o meu medo de abandono, meus relacionamentos e minha missão de vida. Só que é difícil voltar para casa e colocar um limite, é difícil encerrar uma relação, é difícil parar de se abandonar. É difícil organizar a rotina. Gente, como é difícil organizar a rotina. E conversar com honestidade. E sustentar uma decisão quando ninguém tá aplaudindo. A cerimônia pode até mostrar tudo isso pra gente, mas é a vida que pergunta se você realmente aprendeu. E foi assim que eu comecei a entender uma coisa, que pra mim mudou todo o jogo. Você não muda só porque você compreendeu. Você muda quando se torna seguro mudar. E essa segurança, muitas vezes, ela não chega pronta. Ela precisa ser construída, degrau por degrau. Ela é construída quando você aprende a dizer não e consegue suportar a culpa que vem depois. Quando você coloca um limite e não volta atrás porque alguém se incomodou com o seu limite. Quando você aprende o que você precisa priorizar. Quando você começa a se comunicar com mais clareza, quando você confia mais na sua própria percepção, quando você cria uma estrutura suficiente para sustentar as decisões que você tomou, quando encontra um propósito forte bastante para atravessar o desconforto da mudança. Mudar um padrão não é apenas parar de fazer uma coisa, gente, é aprender a suportar o que aparece quando você deixa de fazê-lo. Às vezes o problema não é dizer não. Às vezes o problema é suportar a dor depois. A culpa é suportar a solidão, é suportar as possibilidades de desagradar a gente. É muito difícil desagradar. Não é escolher a si mesma, é suportar a versão de você que os outros podem dizer que você se tornou. E eu acho que é exatamente aqui que entra a importância de ter um terapeuta que você confia e que te acompanha. Não é para oferecer mais uma explicação sobre a sua história, mas para ajudar você a fazer uma descida da mente para o corpo e do corpo para a realidade. Para ajudar você a transformar a consciência em escolha em ação. E aí a ação, ela vai de pouquinho em pouquinho se transformando numa nova forma de viver. Existe uma diferença muito grande entre aprender sobre a vida e de fato viver a vida. Entre estudar o amor e compreender a amar. Entre entender limites e começar a colocá-los. Entre falar sobre presença e conseguir permanecer presente. E olhando lá atrás,
Eu percebo que talvez eu não tenha sido por acaso que eu passei todos esses anos servindo medicina, facilitando cerimônia, acompanhando pessoas depois de experiências tão profundas. Porque hoje, se eu tô nesse lugar aqui, é porque tudo isso me preparou para estar aqui, inclusive para estar falando sobre esse assunto. Para acompanhar pessoas nessa travessia, é porque eu passei por essa travessia. E eu chamo isso de integração. E toda vez que a gente fala de integração, não necessariamente é só o acompanhamento pós uma cerimônia. Estou falando de integração da própria vida. Porque integrar é conseguir trazer para o cotidiano aquilo que você compreendeu em uma cerimônia, em uma terapia. Às vezes até em um livro ou numa crise de choro no banheiro. Ou qualquer momento de muita clareza. É quando você traz tudo aquilo que toca a sua consciência para que também chegue nos seus relacionamentos, para que aquilo chegue na sua rotina, nas suas decisões, no seu trabalho, na sua relação com o dinheiro, no seu corpo, na forma como você se trata. Eu trilhei esse caminho. Eu sei exatamente como é difícil perceber que você já aprendeu tanto e ainda assim você continua vivendo uma versão diferente da mesma história. E eu também sei que eu paguei um preço alto enquanto eu não sabia transformar o que eu aprendia em mudança. Eu perdi tempo, eu permaneci em situações por mais tempo do que eu deveria. Eu me afastei de oportunidades, eu adiei decisões, eu esperei sentir certeza que nunca chegou, uma certeza que nunca iria chegar. De 2013 a 2018, eu passei quase 5 anos ensaiando mudar minha vida. E eu dizia para mim que eu estava me preparando, que eu precisava entender mais algumas coisas, que eu precisava curar mais uma ferida, que eu precisava encontrar mais uma resposta. Mas, muitas vezes, aquilo que eu chamava de preparação também era medo. Era meu sistema nervoso tentando me proteger do risco de uma vida que eu ainda não conhecia. É por isso que hoje eu não acredito que as pessoas precisem passar por esse caminho completamente sozinhas. Eu também não acho que você precisa esperar 5, 8, 10 anos para começar a viver aquilo que você já compreendeu. Você não precisa de todas as respostas para o teu próximo passo, mas você precisa começar e a construir segurança para sustentar uma resposta diferente, porque a compreensão ela ilumina, mas a prática transforma. A consciência ela mostra a porta, mas é você quem precisa atravessar. A integração é justamente isso. É esse caminho entre a revelação e a mudança. Enfim, eu quero saber de você, se você se identifica com isso, com o nível, e se você também já entendeu muita coisa sobre você mesmo, mas ainda sente dificuldade de transformar esses entendimentos em mudança, me deixa nos comentários. Eu quero saber como isso aparece na sua vida. No final das contas, o autoconhecimento e a busca espiritual eles continuam sendo, para mim, a parte do que dá sentido à vida. Mas também eu aprendi que o caminho verdadeiro costuma ser muito mais sutil, silencioso, cotidiano do que parece. A gente pode ter grandes revelações, pode viver experiências profundas, acessar memórias, entender feridas, reconhecer padrões, mas a mudança, ela acontece mesmo na vida comum, na conversa que você decide ter, no limite que você coloca, na escolha que você sustenta, mesmo com medo, na forma que você se trata quando ninguém está olhando, porque no fim, talvez o caminho seja esse. Menos experiências extraordinárias, mais presença no ordinário, menos busca, mais prática. Menos necessidade de entender tudo, mais coragem para viver aquilo que você já entendeu. E antes de terminar, eu tenho 2 favores para te pedir. Primeiro é para compartilhar esse episódio com alguém que você sente que também pode se beneficiar dessa conversa. Às vezes uma reflexão ela chega na hora certa pra gente. E talvez você vai poder levar essa reflexão para outra pessoa também. E o meu segundo favor é para você deixar um comentário me falando qual parte desse episódio vai de encontro com o que você tem vivido. Eu adoro saber quem tá aí do outro lado e o que vocês estão passando. Caso você queira acompanhar um pouco mais do meu trabalho, a descrição desse episódio tem os links das minhas redes sociais e inclusive do meu e-mail. Você pode entrar em contato comigo por lá para saber do meu trabalho, agendar uma sessão. E muito obrigada por dividir esse tempo comigo. Com amor, Mila.